Olá, paz do Senhor a todos. Eu saúdo, E chego saudando a todos, amados, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos trazendo um vídeo em que nós vamos abordar as doenças espirituais. Será que elas existem ou a ciência explica tudo? Será que existem doenças espirituais? Ou a ciência já explica todas as doenças? As curas que Jesus realizou e com expulsão de demônios, aquelas curas em que Jesus efetua ela expulsando demônios, são reais? Aquilo existiu de fato? Você crê que aquilo existiu de fato? Será que o demônio é algo mais psicológico ou real? Será que esse mal, esse demônio, o diabo é algo mais psicológico? É algo interior de cada um ou ele é real? Então esse vídeo nós vamos estar abordando para poder tirar algumas conclusões e você analisa o que você acha de tudo isso. Antes disso, peço mais uma vez o seu like, peço a sua contribuição se inscrevendo no canal. Meu canal tem poucas visualizações, meu canal tem poucos inscritos, mas o pouco que tem, eu levo a mensagem do Senhor. Gostaria de levar para mais pessoas, muito mais pessoas, atingir mais pessoas, mas eu dependo de você, dependo da sua colaboração, dependo de que você aperte aí o sininho, o curtir e que você se inscreva no canal. É só isso que eu peço, tá? Mas, direto ao assunto, nós vamos pegar 3 versículos da Bíblia para que a gente possa analisar e ver se aqueles milagres que Jesus faz, aquelas curas, se hoje elas existem, essas doenças ou não, ou o que se acha hoje. A primeira está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 14. Vamos analisar. Diz assim: estava ele expulsando demônios, um demônio, qual era mudo. E acontecendo que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Ou seja, aquele demônio era um demônio mudo. E quando Jesus expulsa aquele demônio, o homem fala. Ou seja, o homem falava, porque se ele fosse mudo de nascença, ele não ia falar, porque ele tinha que aprender a falar ainda. Tinha que passar hoje, vou dizer, numa fonoaudióloga, aprender a falar. Mas não, a Bíblia relata que assim que o demônio saiu, o mudo falou. Ou seja, então ele falava antes, entrou um espírito nele e esse espírito deixou o mudo. Será que isso só acontecia no tempo de Jesus? Você crê que esse milagre é real? Se você crê na Bíblia e crê que ele é real, você acha que isso só acontecia no tempo de Jesus? Hoje não acontece mais? Todo mundo que é mudo, que ficou mudo, tá tranquilo? É uma doença que pode ser curada, ou uma doença que todos dizem que não tem mais cura, e tudo bem, e não se atribui a espírito maligno nenhum. O que dá impressão hoje é que as doenças no qual Jesus expulsou o demônio, elas foram jogadas para trás e se atribui tudo à medicina. É doença sem influência maligna. Mas a gente vê nesses relatos que muitas doenças hoje ainda são obra de espíritos opressores. Você quer ver só um caso na própria Bíblia em que o próprio anjo deixa uma pessoa muda? Foi o caso de Zacarias. Quando Isabel ficou grávida, que ele não tinha crido, o próprio anjo disse: você só vai falar quando o menino nascer. Então, também ficou mudo. O Espírito de Deus o deixou mudo. E aqui o Espírito de Satanás deixou esse homem mudo. Jesus expulsa e cura este mundo. Me parece que hoje em dia, as doenças deixam para lá. Não vamos atribuir a espírito nenhum. O outro versículo interessante para nós analisarmos está lá em Mateus capítulo 17, dos versículos 15, 16, 17 e 18, que diz assim:
Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxeram aos discípulos e não puderam curá-lo. Olha só, ele se jogava no fogo e se jogava um espírito maligno que tentava matar aquele menino. E completa, Jesus respondeu, disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-nos aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então Jesus repreende. Aquela doença daquele menino é dita como uma epilepsia. Uma epilepsia. Semelhante a uma epilepsia. Ele se jogava, se contorcia, né? Se jogava na água, no fogo. Aquilo era um espírito tentando matar aquela pessoa. Então Jesus o curou, assim que ele foi liberto de um espírito maligno. Será, amados, que todo caso de epilepsia hoje é doença? Será que é? Ou só aconteceu esse caso lá com Cristo e acabou, ficou por lá mesmo e não se existe mais hoje? Ou não existe mais esse caso? Muitos casos não é doença. Muitos casos de epilepsia ou outras doenças semelhantes, não estou dizendo o caso específico da epilepsia, porque a Bíblia relata que ele era lunático, que ele era meio louco, né? E a epilepsia não é um cara louco. Ele tem as suas convulsões, mas ele não é louco. Ele é perfeito, não. Mas esse menino, a Bíblia relata que ele tinha problemas mentais também. Não era só as crises que ele tinha, mas ele tinha problemas mentais. Então não é o caso especificamente da epilepsia hoje, mas um caso semelhante à epilepsia. Então esse menino ele era louco, ele tinha problemas, ele era lunático e tinha essas crises de se jogar na água e se jogar no fogo, ou seja, esse espírito que o dono pegava ele, tentava matar. E existe ainda hoje. Existe ainda hoje. Porque eu não creio que só foi para Jesus fazer isso lá no passado, escrever e acabar tudo. Então tem. O que falta é discernimento de espírito. Mas é mais fácil atribuir essas doenças à loucura e jogar para a medicina do que ter um discernimento de espírito, porque falta muito a santidade. Nos dias atuais, falta muito a santidade. E quem faz o discernimento de espírito é a santidade. Muitas vezes você vê a pessoa engravatada, paletó, Bíblia de vários, mas não tem relacionamento com Deus. É tudo muito superficial. Aí falta discernimento. Aí ele não consegue detectar o espírito. O espírito deita e rola, como está acontecendo hoje, né? As igrejas hoje estão mais preocupadas nas suas expansões, nos seus grandes templos, pastores preocupados com os seus aviões, com as suas fazendas, com as suas viagens, né? De lá para cá, daqui para lá, mas a espiritualidade, eles não estão preocupados com a espiritualidade de cada um. Tanto é que você vê uma decadência muito grande, né, no Evangelho, na interpretação do Evangelho e no seguir a Jesus, tomar a cruz e seguir a Jesus. Estão querendo ir todos de qualquer jeito e de qualquer maneira. De qualquer jeito e de qualquer maneira, não se chega ao céu. Não se chega, porque ali é um caminho reto, santo e reto. Você pode até dizer que vai, mas chegar lá que é o problema. Porque antes de chegar lá, temos que passar por um tribunal, na presença de Deus, onde nós vamos ser desnudo do nosso corpo e se ver e ver em nós todos os nossos procedimentos. Aí que nós vamos analisar, aí que nós vamos ver o quanto erramos. Erramos na terra? Erramos, mas erramos buscando sempre a perfeição. Errar é humano. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas nós temos um Deus poderoso para nós confessarmos os nossos erros e seguir o caminho reto. É esse o ponto fundamental da fé em Cristo.
saber que podemos errar, saber que não podemos errar pelo nosso próprio querer. Sabemos que os deslizes acontecem sem a nossa vontade intelectual, mas que nós temos um Deus para perdoar os nossos pecados e seguir o caminho reto. O outro versículo está lá em Mateus capítulo 5, versículo 2, 3, depois lá no 5 e depois no finzinho lá no 15. E a gente vê assim, ó. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual a sua morada no sepulcro, qual tinha, suas moradas no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podiam prendê-lo, e andava sempre pelas montanhas e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. No versículo 15, ele conclui: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, quando Jesus ele chega, aí sai um homem de dentro dos sepulcros e vai até o encontro de Jesus. Jesus percebe que aquele homem, ele não era aquele homem, mas algo que estava dentro daquele homem que o fazia estar ali no sepulcro. Eles próprios se martirizando, se cortando com caco de telhas, e fazia suas moradas ali, corria pelos montes gritando. E Jesus detectou ali que era um demônio. Quantas pessoas moram dentro do cemitério e eles se sentem confortáveis lá? Você acha isso normal? É normal, lá é paz. Não é normal. Tanto não é normal que quando Jesus chega, logo aquele sai de dentro do sepulcro e vai ter com ele. Vai ao encontro dele para dizer o que ele queria. Né? Só é normal para quem não tem o discernimento de espírito. Mas jejua, faça jejum, faça consagração, faça oração, ore, busque a Deus, busque a santidade. Aí você corre e vai lá no cemitério, procura uma pessoa dessa lá para ver se o espírito maligno não se manifesta logo, devido à sua santidade. Então você percebe, muitas vezes que as pessoas que vão lá no cemitério conversar com essas pessoas, elas não têm santidade, elas não têm comunhão com Deus. Aí o espírito não se manifesta, está tudo em casa. Mas para quem está consagrado, para quem está em jejum, para quem está em oração, para quem tem propósito com Deus, logo esses espíritos se manifestam. Porque a presença de Cristo faz esse espírito se manifestar. E esse homem morava lá. Quantas pessoas você vê aí andando pelo asfalto? Você acha isso normal? O saco é cheio de garrafa PET. Não tem nada dentro do saco. Não tem nada. É garrafa PET, lata vazia. Eles colocam nas costas para carregar. Andam descalços, asfalto quente e vivem de cima para baixo, de baixo para cima, andando sem rumo, sem direção, sem nada, sem objetivo de vida. Você acha que isso é normal? Ou você acha que é o que tem ali? Aí a gente não atribui nada àquele cara doido. Mas esses dois aqui eles eram como doidos. Eles eram tidos como doidos, lunáticos, loucos, que ficavam por ali, mas não eram. Havia algo neles que o fazia ter aquele tipo de vida ali. E hoje em dia não é diferente. Existem muitos casos semelhantes a esses. E as pessoas passam, olham e simplesmente dizem assim: aquele é um louco, é um doido, é um lunático que está ali precisando de ser internado, quando na realidade o que está ali não é só aquela pessoa. Por dentro daquela pessoa existe uma entidade que o faz estar naquele estado. Mas as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você não estiver em espírito, você não consegue detectar aquele espírito maligno naquela vida. E aquela pessoa vai vivendo ali, às vezes vive até morrer, vive naquela situação. A gente conhece os montes aí pela rua, que são dessa forma. Conversam com você, mas tem aquelas alucinações, né?
Eles não ligam para eles mesmos, né? Não ligam sua higiene, não ligam. Já viu pessoas assim? Eles não ligam. Isso é a mesma situação do tempo de Jesus. Não mudou, né? Mas para mostrar que nós precisamos, principalmente você, servo do Senhor, você que se diz servo do Senhor, buscar mais em oração a Deus, buscar mais a consagração. O mundo precisa de uma igreja consagrada. O mundo jaz no maligno. A política anda pelo caminho do maligno. Mas a igreja, ela anda pelo caminho da santidade. A igreja é luz do mundo. O mundo é a política. E a política jaz nas trevas. Toda política jaz nas trevas. Mas a igreja é luz para que possa mostrar o caminho e conduzir este povo que está aqui para a presença de Deus. Assim como aquela tocha de fogo conduzia o povo de Israel no deserto à noite e de dia fazia sombra para eles, assim é a igreja. A igreja é aquela tocha de fogo. A igreja é aquela nuvem que faz sombra para o povo passar. É nós, igreja, servo do Senhor, eu, você, que temos que ser luz, consagrado a Deus, para podermos conduzir este povo pelo caminho correto. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te dê a paz, a graça, te dê sabedoria, te dê aquilo que você deseja no seu coração de bom, tá? Pelo que você olha, Senhor, eu preciso disso, eu estou necessitada disso aqui. Deus está pronto para te ouvir. Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Seja, então, servo de Deus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de fazer a sua inscrição, seja um colaborador com o meu canal. Tem pouca, olha lá quanta quantidade de inscritos tem. Tem ninguém, quase zeradinho, né? Tem a quantidade de like nos meus vídeos? Não tem, de like, não, de visualização. Não tem. Porque eu não quero fazer um vídeo para falar mal dos outros, eu não quero fazer um vídeo para falar contra outros servos do Senhor. Eu estou aqui para fazer um vídeo para mostrar a palavra de Deus, o caminho que nós devemos andar. Eu e você, é para mim e para você. A palavra que eu falo é para mim e para você, para que a gente aprenda todo dia. Amém? Deus te abençoe.